E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção, então, das atividades da aula passada? Então, vamos lá. Questão número 1. Qual o número de massa de um átomo de cálcio com seu número atômico 20 e com 20 nêutrons? Então, vamos lá. Então, primeiro pede o número de massa, certo? Tá aqui o número de massa, nós colocamos um ponto de interrogação, que é o que nós queremos encontrar. Foi dado, então, o número atômico, que é 20, e o número de nêutrons, que é 20. Como o número atômico é igual ao número de prótons, e a massa é o que nós queremos encontrar, que é o número de prótons mais nêutrons, e nêutrons nós temos 20, então nós vamos somar 20 mais 20, que nós vamos ter, então, 40. Então, o nosso número de massa vai ser 40. Certo? Então, continuando a nossa segunda questão, que diz o seguinte: em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, qual é o número de prótons? Então, vamos lá. Nós temos aqui 40 elétrons, certo? E o problema disse que nós temos 65 nêutrons. Qual é o número de prótons? Se elétrons é igual ao número de prótons, então nós temos 40 prótons. Simples assim. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos para número 3, que diz assim: se o número de nêutrons do átomo X é igual a 12 e seu número de massa é 30, qual o valor do número atômico desse elemento? Então, vamos lá. Se o número de nêutrons do átomo X é igual a 12, então nêutrons igual a 12. E o seu número de massa igual a 30. Qual é o valor do número atômico desse elemento? Então, número atômico, ponto de interrogação, que é o que nós queremos encontrar, certo? Então, como o número atômico é igual ao número de prótons e os prótons estão aqui no meio dessa massa, tá? Então, a massa é 30, nós já temos a quantidade de nêutrons. O que nós temos que fazer, então, para descobrir a quantidade de prótons, que é o número atômico? Nós temos que tirar desta massa a quantidade de nêutrons e o que vai nos restar, então, é um número atômico, certo? A quantidade de prótons. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 30 menos 12, que vai dar 18, ou seja, o nosso número atômico é igual a 18. Então, agora nós vamos para a questão número 4, que diz assim: qual o número atômico e o número de massa do átomo Y, constituído de 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons? Então, olha só, está perguntando o número atômico, está aqui, ó. Número atômico, ponto de interrogação, está perguntando o número atômico. E depois o número de massa do átomo Y. E aí diz que ele é constituído. Aí nós colocamos tudo aqui, ó. 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons. Certo? Para começo de conversa, tá? O número atômico nós sabemos que é igual o número de prótons, porque o número atômico é o número de prótons. Então, essa resposta nós já temos. Número atômico é igual a 17. E o número de massa, nós sabemos também que é a quantidade, fiz esqueminha aqui, quantidade de prótons mais nêutrons. Então, nós vamos somar isso aqui, tá aqui no cantinho. 17 mais 18 é igual a 35. Então, nosso número de massa do átomo Y é 35. Por último, então, nós temos a questão número 5, que é de assinalar, tá? E tinha algumas opções de resposta. A questão dizia o seguinte:
a seguinte representação: X é igual, símbolo do elemento químico, refere-se a átomos com o quê? Com igual número de nêutrons, com igual número de prótons, diferentes números de elétrons, diferentes números atômicos, diferentes números de oxidação. Então, gente, é o seguinte, tá? Ali está falando que a representação X é um símbolo, certo? De um elemento químico. Para eu dizer que um determinado símbolo ele está representando um determinado elemento químico, ele tem que ter uma identidade. Lá no início da nossa aula, eu coloquei para vocês que todo elemento químico tem uma identidade que o diferencia de outro elemento químico, que é o quê? O número de prótons que aquele átomo, aquele elemento químico tem no núcleo, certo? Então, a identidade do átomo é o seu número de prótons. Então, o símbolo do elemento químico refere-se, letra B, igual número de prótons. Ok, pessoal? Então, tá aí, essa nossa correção, tá, gente? Então, vocês observem bem, corrijam, tá? Corrijam bem, arrumem lá o que tá errado, certo? Confiram e até a próxima, ok, pessoal? Beijão aí, fui!